A diferença entre o solteiro com discurso de relação leve e o não monogâmico com diálogo livre. Isso não é um date. Somos apenas dois amigos falando merdas relevantes. Às vezes nem tanto. E agora, tomando uma cerveja. Por que não? Então pegue seu copo Ou seu vinho, ou sua água seu suco de uva. e senta com a gente, que aqui a gente vai conversar, vai debater e não vai chegar em lugar nenhum algumas vezes. Sim, isso é uma coisa que a gente queria deixar claro. Pode ser que a gente reflita e a gente não chegue numa conclusão, porque isso é muito individual de cada um, né? Isso. Tem alguns assuntos que são inconclusivos mesmo, mas se a gente conseguir fazer você aí refletir e chegar a alguma conclusão que seja só sua, já tá maneiro pra caramba, né? Já alcançamos o objetivo. É isso. Vem com a gente. A nossa não conclusão de alguma coisa. Vamos começar. Ai, tá geladinho. Patrocina nós. Drama! Enfim, vamos lá. Quem puxou o tema foi Caroline. Eu já tô ficando com calor já. Já não falo já? Pois é, o que acontece? Estava eu varrendo minha casa hoje e, enfim, às vezes vem umas coisas aleatórias na minha cabeça. Eu comecei a pensar numa relação que eu tive há mais ou menos 1 ano atrás e automaticamente eu fiz uma comparação com uma relação que eu estou tendo há mais ou menos 1 ano também. Sim, uma coisa aqui mesmo na outra, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa solteira, né? Acho que todo mundo já sabe disso. E... Vamos ter muita coisa pra falar desse solteiro aí. Pois é. E aí, o tema é... Porque vamos lá, ela é uma solteira com relacionamento, vocês vão entender já já. Sim, eu sou uma solteira com relacionamento. E não é relacionamento aberto. Não é relacionamento aberto. Caraca, isso é confuso pra caralho, né? Mas vamos lá, vamos chegar em algum lugar, A diferença entre o solteiro com discurso de relação leve e o não monogâmico com diálogo livre. Porradão. Toma! Porradão. Lembrando que leve não significa que não é limitante. Então, às vezes é leve, porém tem muita limitação. Porque as pessoas também, elas fogem de conversas difíceis. Exatamente. Então, amigo, você já parou pra pensar? vai vir perguntar a porradeira aí. Porque assim. Vai, lança. A minha ideia no episódio de hoje eu acho que é te dar uma provocada, talvez. Ih, vou provocar macho, gente, porque a gente gosta disso. Vai, lança. Eu anotei, tá anotado. Vocês vão me ver olhando muito pra esse caderninho aqui hoje, porque eu vou me perder. Que é muita coisa pra eu fugir do meu raciocínio. Então, assim, você já parou pra pensar que o solteiro virou sinônimo de emocionalmente indisponível? Já. Inclusive, já conversei sobre isso. O que é não estar emocionalmente disponível? Por quê? Eu ia falar maneiro. Eu até escrevi aqui uma frase que eu levo pra vida. O ser casual não significa que precisa ser superficial. Congela essa frase em moldura, bota na geladeira. E aí entra aquela pergunta, o que é emocionalmente disponível? Porque, como eu já falei, do casual não significa ser superficial. Então a pessoa pode ser emocionada, seja emocionada, seja. Porque eu acho que isso é viver real a vida, sabe? É você sentir, não ter vergonha de sentir.
Só que aí eu acho que o emocionalmente indisponível talvez seja exatamente isso, a pessoa que tem um pouco de medo de sentir, sabe? Tem medo Então de não sentir. se abre pra real viver aquela experiência. E aí tá certo, tá errado? Não sei, eu acho que depende muito de onde aquela pessoa quer chegar também na vida. É, porque pensar o que sentir significa que, nossa, já vou namorar, então. Quer já rotular o negócio. Mas calma, vamos chegar lá. Já. Primeiro eu vou contar essas experiências. Sim, eu me expor de novo. Mas vou contar essas experiências para que a gente chegue ou não em algum lugar e para que quem estiver assistindo reflita também um pouco. E eu acho que essa primeira relação, que é a que não existe mais há mais ou menos. Gente, meus gatos estão. Eu tô vendo aqui voando por aí, vai. Essa relação, eu acho que é uma relação muito típica, muito comum de acontecer. E, enfim, eu acho que muita gente pode se identificar. Bom, vamos lá. O que aconteceu na minha vida? Eu saí de um relacionamento de 6 anos, né? De um casamento, praticamente, porque eu morei junto. Morei junto 6 anos. E aí, enfim, comecei depois, né, de uns poucos meses, né? Me relacionar com uma pessoa. Foi a primeira pessoa que eu comecei a me relacionar assim, depois do meu término. E, enfim, a gente tinha uma troca muito legal, a gente tinha uma amizade muito bacana, sabe? A gente conversava abertamente sobre tudo. E a gente transava, olha só, que coisa gostosa, né? Então, assim, era uma relação, a princípio, muito confortável, muito gostosa mesmo. A gente até em conversas, tipo, falava que ele era meu PA e tal. E, cara, isso era uma relação legal, era uma relação leve que eu queria viver, que eu tava buscando, o quê? Obviamente eu não queria namorar, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 6 anos. Ele também não queria namorar e ele sempre deixou isso muito claro pra mim. Eu nunca fui enganada, tá? Que fique claro isso aqui, eu nunca fui enganada. A gente tinha essa relação leve, a princípio. E muito com esse discurso de, caraca, nossa relação é muito leve. E aí, essa relação leve foi sendo mais constante, né? Eu fui mergulhando naquilo ali. E teve um dia, a gente indo pra casa dele, que é longe, muito longe da minha casa. Longe, tipo, acho que sem trânsito deve dar uns 40 minutos já. E nesse dia a gente pegou uma chuva, eu tava de carro. Mas um dilúvio, um negócio assim, assustador. Período fértil, filho. Não é possível. E cara, foi a primeira vez e única vez, aliás, que eu fui pra casa dessa pessoa. Inclusive, período fértil do homem, sabe qual é? Como todos. Não. 3 dias depois que corta o cabelo. Os 3 dias consecutivos depois que corta o cabelo. Amigo, tu tá me Cortei o cabelo ontem. Eu cortei o cabelo Olha que esse ontem. episódio só vai sair na outra década da semana. Mas aí deixa eu ficar quietinho. Estou recluso. Enfim. E aí a gente pegou, cara, a gente fez essa viagem, né? Foi umas 2 horas, eu acho, pra chegar. E sendo que, cara, a gente passou por uma situação, a gente teve uma troca, a gente ria muito dessa situação e tal. E a gente teve um date, de fato, nesse dia, me levou pra jantar, sabe? E foi muito gostoso e tal. E na casa dele ele chega pra mim e fala a seguinte frase: aqui é São Paulo e água. E aí, amigo, nesse momento, eu não levei como uma coisa ruim, não. A gente costuma fazer isso, Tá. né? A gente costuma fechar os olhos para alguns sinais, né? Exatamente. Mas já era um sinal. Mas E só aí, pra você ver, ficou guardado. Ficou guardado, porque eu lembro até hoje do negócio.
Que rolou essa frase, e aí eu até achei engraçadinho no dia. Achei engraçadinho, porque, cara, como é que o cara chega pra mim e fala que é só pau e água depois tipo, de um date? Entendeu? De uma relação próxima, de uma relação de amizade que eu achei que eles tinham, sabe? E aí eu levo essa pergunta pra você. Por quê? Por que vocês, homens, às vezes, sei lá, parece que não sei se camufla ou... Não sei por que joga essas coisas assim, sabe? Então, Isso precisa ser dito nessa palavra? eu era o tipo de pessoa que falaria, não, nem todo homem. Não é bem assim, não generaliza. Mas eu aprendi que isso não muda nada por amostragem. Por amostragem, os homens já estão ferrados. Mas eu acho que assim, os caras hoje estão muito sem noção, né? De uma forma geral. Então, acha válido porque às vezes não tá se importando tanto. Eu acho que muitos estão camuflando a sua insegurança. Tá. Porque se eu te falasse, por exemplo, que, por exemplo, no meu date lá não tinha dinheiro. Eu dei ali a minha. Se você não viu ainda, voltar no episódio, acho que 9, né? Eu não lembro Da mais. segunda temporada. É 8 ou 9. A gente bota o link, É. a gente bota o linkzinho desse. Não, eu não tinha dinheiro. Não tem link no YouTube, cara. Eu não tinha dinheiro. Talvez se eu não fizesse terapia, não, na verdade naquela época eu não fazia terapia, né? Mas eu sempre me questionei. Talvez eu fizesse umas piadas sem noção. A gente já teve amigos nossos fazendo piadas sem noção. O que mais tem é o que faz piada sem noção. E a maioria é voltada para insegurança. Então assim, eu acho que os homens estão inconsequentes justamente por conta de não entender sobre as suas próprias inseguranças. Mas não acho normal isso não, tá? Eu acho que, tipo assim, essa frase em específico é tipo, eu acho que é uma camuflagem, não uma camuflagem, mas uma coisa assim pra, tipo assim, a gente teve um date aqui e tal. Deixar foi claro legal, mas que... deixar claro que não vai passar disso, Sim. sabe? Tipo, controla tua emoção aí, gato. Que... Mas é muito louco porque assim, é outra frase, eu falo frases, pronto, várias frases de efeito, mas, cara, os dispostos se atraem, né, cara? Então quando o cara mete essa, cara, ele tá claramente dizendo que ele não tá disposto mas ele não tá disposto a quê? a levar aquilo como uma responsabilidade. Sim, mas isso sempre foi deixado claro Quebra, né? nessa relação. Aí quebra, Isso né? sempre foi deixado claro. Então eu acho que não precisava, talvez, dessa frase. Ele só quis reafirmar. Pode ser. Mas enfim. E o que claramente deu errado. Deu errado. Porque com frase ou sem frase, o que aconteceu? Me envolvi. Cara, por que eu acho que eu me envolvi? Eu não estava acostumada a esse tipo de relação. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde, cara, um relacionamento monogâmico, enfim, onde eu só tinha aquela pessoa, eu estava 6 anos acostumada naquele modelo de relação. Então, por mais que eu não quisesse me apegar a ninguém de novo, o que eu estava acostumada não era isso. E assim, a gente realmente estava numa intensidade muito grande, sabe? Cara, a gente chegou a se ver, sei lá, 3 vezes na semana. Então, assim, eu não ficava com mais ninguém. Que tempo também, né? Porque o cara tá vendo na semana, caralho, foda. E aí eu fui me envolvi e, cara, eu falei isso pra ele. Eu me abri. Só uma observação sobre isso por uma percepção minha de fontes voz na minha cabeça. Mas eu reparo muito que quando a gente sai de um relacionamento, principalmente um longo, a gente tende a procurar uma pessoa totalmente oposta do que estava com a gente. E aí que é o problema. Que é por isso que eu acho que a gente sempre
emenda um relacionamento no outro. Porque a gente acha que Eu aquilo não é... emendo não, tá? Não, sim, mas Não tem que ser por aqui. pouco. Digamos, por pouco. Talvez se ele quisesse naquele momento eu emendaria, Seria um mas eu ia problema. me arrepender logo em seguida. Eu sei, mas Eu ia aí arrepender. depois que você já tá no problema, o problema Sim. já vira crônico, filha. E um relacionamento intenso, rápido, ele tende a ser uma coisa muito... que demanda muita energia. E você tá ali, você não vai parar pra refletir se aquilo é bom ou ruim. Então assim, fica aquela reflexão, né? Se sua última relação, seu último relacionamento, se o próximo foi exatamente o oposto dele, e aí você falou, putz, tá muito distante um do outro e os dois não dão certo. Isso é muito claro. Os dois não dão certo por diferentes motivos. Aí o que faz? A gente tenta procurar o equilíbrio. É muito louco isso, porque eu fiz isso, eu fiz essa análise com vários relacionamentos de pessoas. Eu falei, cara, é muito louco. É um padrão, sabe? Mas tudo fonte da minha cabeça, não fiz nenhum estudo, tá? Só foi fofoca mesmo, mesa de bar que as pessoas falam abertamente que não tem lugar melhor. Como a maioria das coisas que a gente fala Mentira, tem aqui. que ir psicólogo. Procure psicólogo. Sim, Vai. por favor. Mas, cara, E aí tu se abriu pra ele. Eu me abri, eu tava envolvida. Emocionalmente, você abriu pra ele emocionalmente. Vamos deixar claro que assim. Que outras coisas de aberto. Enfim, Aí você tá me desconcentrando. Enfim. Eu me abri porque, cara, como eu falei, eu achava que a gente tinha uma relação de amizade. Então eu achava que a gente era maduro o suficiente pra saber lidar com isso. E eu deixei muito claro nessa conversa que assim, falei, querido, não quero um relacionamento, não é esse meu objetivo, me abrindo pra você e falando o que eu tô sentindo. É só assim, porque eu acho que, sei lá, eu gostaria de ter esse tipo de relação aberta, né? Que eu pudesse me sentir confortável de falar o que eu sinto e o que eu não sinto. E aí, num primeiro momento, né, dessa conversa, foi uma conversa muito de boa, muito tranquila. Até me deu uma zoada. Quase apaixonada, não sei o quê. De fato tava. É isso. Não sei o quê. A gente se apaixona. Me apaixono, já falei aqui, às 35 vezes também. Então, assim, sendo que, o que aconteceu? Depois daí, começou uma mudança brusca de comportamento nessa relação. Absurda. Uma relação que era muito, muito próxima, muito gostosa, de amizade, de afeto, virou quase que, pra mim, como se eu fosse uma estranha. Porque começou a se afastar cada vez mais, até virar... Até vir a proposta de... Como é que a gente falou? Um iPhone. Isso aí. O iPhone De tipo assim, rolar a proposta de... Pô, eu tiro 2 horas de almoço, dá pra ir pra sair. Inclusive, dá pra mandar currículo 2 horas de almoço. Que inveja. E, cara, não dá pra passar aqui. Não era esse tipo de relação superficial que eu queria. É o que você falou, é a sua frase clássica, icônica que eu levo pra minha vida hoje. Porque quando eu contei essa história pro Luan lá atrás, ele falou isso pra mim, eu nunca mais tirei da minha vida. Que é isso, cara, dá pra ser casual sem ser superficial. E eu queria uma relação casual, mas não com esse nível de superficialidade. E Caralho, assim, eu me olhei toda pra falar essa palavra agora. Mas eu entendi o conceito. E assim, a forma... Isso é um debate, acho que muito extenso. Porque a forma que as pessoas saem de uma relação... Porque eu vejo diferença de relação em relacionamento, tá? A diferença é que a pessoa sai de uma relação, que era o que vocês tinham, sendo um babaca. Sendo literalmente um babaca. Não precisava, né? Não precisava. Não precisava. Justamente isso, porque assim, cara, a gente... Vocês tinham uma troca. Uhum. Só que aí eu falo pra você, a insegurança atrapalha tudo, porque era inseguro. Mas ele se mostrava como inseguro. Até porque
Não teve uma interação com nenhum amigo seu. Não, nenhuma. Então assim, e aí isso a gente fala no meu episódio. Olha, voltando no meu episódio, que eu não tenho problema nenhum em sair com amigas, amigos de alguém que eu tô conhecendo. Porque eu não tenho o que esconder. Isso é uma percepção minha. Se eu não quero encontrar outras pessoas no círculo dela, existe alguma coisa na minha percepção. Pode não ter. Então, Às vezes ele só não queria misturar para exatamente não ter esse envolvimento. Sim, é isso que eu ia falar. Eu já estive nesse lugar de tipo assim, não querer conhecer as pessoas do vínculo da outra, familiar ou... Ele tá de sacanagem, que ele não tá falando. Você já esteve nesse... Não é? Eu já estive nesse lugar de achar que se eu tô conhecendo o íntimo daquela pessoa, né, de conhecer os amigos, a família até, enfim, é porque eu já tô invadindo demais aquele espaço e eu já estou sendo considerada alguma coisa a mais ali na vida da pessoa e isso ser um problema. Eu já estive nesse lugar. Então, assim, eu acho que esse ponto, tipo, dele não ter, nunca ter tido nenhum tipo de contato com os meus amigos, apesar de eu ter chamado em vários momentos, eu acho que era muito disso, desse medo de eu confundir as coisas. Sim. Sabe? Tipo, se eu tiver contato com os amigos, eu já vou estar entrando demais na vida dela e aí ela vai confundir as coisas. Então, assim, eu entendo isso porque eu já estive nesse lugar, coisa que hoje eu cago. Eu não importo de conhecer os amigos porque eu vejo as relações de uma forma diferente. E porque aí eu vou entrar no outro relacionamento que me fez pensar nesse episódio, inclusive. Né? Porque hoje, depois de um ano, é até simbólico eu fazer esse episódio assim, depois desse um ano, assim, né? Porque é mais ou menos isso mesmo que tem. Cara, eu aprendi muito a me relacionar. Eu aprendi muito sobre mim também nesse um ano. Isso é muito louco! É muito louco porque assim, a gente consegue identificar os momentos que a gente foi babaca. Sim. A gente consegue identificar os momentos que as pessoas foram babacas com a gente. E aí a gente entra nessa visão exata que você falou agora. Você depois teve uma nova visão das relações. Ou seja, nada contra você não, amiguinho, que eu chamei de babaca, tá? Fica tranquilo. É que eu acho que todos nós somos babacas, até a gente... Eu acho que todo mundo tem sua versão babaca e sua versão maravilhosa, sabe? Exato. E aí se você não aprende nada, aquela relação não serviu de nada. Sem dúvida. Então, mas foi ruim. Mas tu aprendeu alguma coisa? Então, beleza. Dava pra vir. Mas eu preferia não ter. Concordo. Mas a gente aprende muita coisa com as coisas negativas nossas e também dos outros, se você parar pra ouvir, né? Mas aí você fala Para pra ouvir verdadeiramente. Né? Verdadeiramente. Então, entrando nessa outra relação, né, é um contraponto absurdo. Porque assim, primeiro, eu me afastei dessa primeira pessoa, eu precisei me afastar completamente, porque realmente eu estava me envolvendo muito e isso me feriu, isso me magoou. Lua, mais do que ninguém sabe o quanto isso mexeu comigo. Mas logo em seguida, assim, eu me aprofundei numa outra relação, que era uma pessoa que eu já conhecia, mas que eu confesso que eu dava... Vamos não, coleguinha. Vamos não. Vamos referenciar? Vamos referenciar ao primeiro episódio. Volte 23 casas. Volte 23 casas. E aí, nesse dia, inclusive, que eu conto nesse episódio, esse dia já foi um divisor de águas, sabe? Porque eu expus pra ele essa relação, eu contei essa história pra ele e o que eu queria, né? O que eu achava
que caraca, eu passei a achar que era impossível, o que eu queria. E ele falou, Carol, eu posso te oferecer exatamente isso que você quer. Só que você tá se privando. Aí toma, treta pra minha cara, de graça. E foi exatamente isso. E o que eu queria? Cara, eu queria uma relação com humanidade, sabe? Eu queria uma relação, sim, de amizade, onde eu pudesse falar abertamente sobre tudo da minha vida, onde eu pudesse me abrir e abrir o que eu estava sentindo, sem julgamento, sabe? Sem filtro, que eu pudesse falar sobre outras pessoas também, sem medo. Por quê? Porque eu não queria um namoro, não queria um relacionamento, mas eu queria pegar, sair pra jantar no final de semana, sabe? Ter demonstração de afeto também, sabe? Em público ou não, independente de rótulo, sem rotular porra nenhuma, entendeu? E aí esse cara, né, dessa segunda experiência, ele se intitula um cara não monogâmico. E aí por isso que eu botei, né, o tema lá no início, tipo, a diferença, né, de uma relação com um cara solteiro e um não monogâmico. Talvez seja o diálogo? Voltando só uma casa, mas eu vou emendar nisso daí, que você falou sobre poder falar e assim, teve uma pessoa que falou comigo assim, cara, eu quero poder falar que eu tô com saudade, falar que eu quero conversar, quero ver, às vezes ver sem transar, só ver, e isso afasta as pessoas. E aí, nesse teu caso, é o que encaixou como uma luta, que você pode fazer isso tudo e simplesmente se sentir bem com isso, sem ficar pisando em ovos. E aí a pergunta foi da diferença, né? A diferença, né, entre essa relação com uma pessoa que se titula solteira e o não monogâmico. Eu acho que é mais. Eu acho que o não monogâmico, assim, depende do solteiro, tá? Mas o não monogâmico, ele tá em busca de descobrir mais sobre ele. E as relações trazem muito isso. Sim. E quanto mais profundo você tiver numa relação, mais conexão, mais descobrimento sobre você tem. Então, por exemplo, você poder conversar sobre uma relação da outra pessoa é um aprendizado que você tem, às vezes, de até pensar assim, cara, eu faço exatamente isso com ele e ele gosta, ou eu faço isso e ele não gosta. E o solteiro, ele, lógico, o que geralmente se limita, ele tá tão fechado na proteção dele, que é o que eu falo, que eu chamo muito de segurança. Hoje, a terapia te traz isso, de você ver que tudo que te bloqueia no mundo é insegurança. Se resume em insegurança ou trauma. Então, eu acho que essa é a diferença, que eu acho que assim, o não monogâmico, ele procura liberdade e descobrimento de si próprio, sem transformar a vida do outro em um grande problema, uma grande confusão, se preocupando. Tá, então você diria que o solteiro tá cagando pra todo mundo? Então, a maioria... maioria... Tá buscando o quê, então? A maioria dos solteiros depende, tem outros que estão perdidos. Eu já fui um solteiro perdido, sem saber o que eu queria. Não tinha um planejamento de vida, não tinha nada, só era solteiro. E aí? E aí não queria me relacionar com pessoas porque eu não tinha condições de ter uma relação. Nem emocionalmente, nem financeiramente. Mas aí eu não acho que isso é tão. Tu tá perdido não, porque eu não, acho perdido que eu digo é sem saber pra onde ir. Não, sim, mas aí eu acho que o perdido, completamente perdido, ele é muito mais suscetível a se enfiar num relacionamento sem pensar do que você bloquear essas relações com pessoas, não? Aí é o carente que realmente ele tem alguma coisa presa, aí ele entra na terapia, descobre lá que ele tem uma falta de um... Mas geralmente esse cara que não tá nem aí pra nada, ele não tá fazendo terapia não, mano. Não, então, nem o cara pegado. É isso que eu tô falando, nem o cara pegado.
A pessoa apegada, ela, às vezes ela... Porque assim, uma coisa é você ter uma troca com uma pessoa. Outra coisa é você fazer de uma pessoa ficante, por exemplo, a sua namorada e você nem namorar com ela. Ter cobranças de ficante, tipo, por que você não me respondeu? Então assim, existe essa vertente também de pessoas que são muito apegadas emocionalmente. Elas não são, aí que eu te falo, na minha visão, o não monogâmico, e a gente pode trazer a não monogamia para debate, só que não é o tema de hoje. Não é o objetivo. Me fala se você quer um debate sobre não monogamia, relacionamento aberto, Sim, deixa os poliamor, comentários. né? São várias maneiras de você se relacionar hoje em dia. Então assim, eu acho que essa é a diferença. O não monogâmico, ele é livre. E ele tem o afeto, ele tem a preocupação com outra pessoa. Enquanto solteiro, ele realmente só quer encontrar o significado da vida dele, ou não, só quer existir sem se preocupar com a outra pessoa. Só que às vezes existem os solteiros e também solteiras. Quando eu falo solteiros, não é só do sexo masculino. Sim. Que usam as outras pessoas. E aí isso eu acho errado. Aí é feio, aí não é maneiro. Porque usa, manipula, não é verdadeiro, não é transparente, não é honesto, não é leal. Leal é diferente de fiel. Você consegue ser leal a um ficante. Sim, sem dúvidas. Então assim, é muito debate que a gente E até a entra, né? fidelidade também varia de acordo com acordos, né? Ah, sim. Não, então, aí... Também. Sim, então, é coisa que eu tô falando. O monogâmico, ele não tem essa... A maioria, né? Não tem essa lealdade. Então, assim, hoje em dia, o que mais eu ouço as pessoas reclamando é exatamente das trocas que tem. A falta de diálogo, principalmente. De conversas difíceis. Cara, parem de fugir Parem de conversas de fugir difíceis. de conversas difíceis. Cara. Eu fujo às vezes, sim. Eu já falei várias vezes, sou bem hipócrita aqui. Mas, cara, mas depois que eu entendi que precisa, quando eu fujo consciente. De que assim, eu deveria estar tendo aquela conversa. E aí não tô nem falando só de relacionamento, mas às vezes até de amizade. Eu precisava ter essa conversa, e mesmo assim eu fujo. Mas cara, não foge não. Você diminui tantos problemas, tantas noites sem dormir, quando você simplesmente fala o que tá sentindo, sabe? Exato. E assim, até porque você vai aprender alguma coisa. Quando você conversar, às vezes o que a outra pessoa está sentindo, às vezes é só uma como fala, quando fugiu a palavra. Incompatibilidade. Não, às vezes um tá pensando que o outro tá diferente, não tá. Exatamente. Cara, às vezes tu tá viajando numa parada muito louca na tua cabeça que tu tá achando que o outro tá sentindo e o outro nem tá. O outro tá cagando. O problema dele é outra coisa que não tem nada a ver com você. E não só de relações amorosas, mas também até em amizade que a gente vê isso. Em qualquer relação, sabe? E exatamente, assim, cara, se você... Eu não participei do episódio da amizade, mas eu falo muito isso. Pra mim, a amizade é o principal de todas as relações. Seja monogâmica, não monogâmica, se você não seja pai e mãe, se você não é amigo daquela pessoa... Que dá certo. Oi? É um relacionamento que dá certo. Exato, se você não é amigo daquela pessoa, você não tem uma troca. Porque assim, eu tenho meu pai e minha mãe. Pô, mas a Carol sabe muito mais da minha vida do que meu pai e minha mãe. Hoje, o meu pai e minha mãe são meus amigos. Mas antes eles não eram. Eles eram meu pai e minha mãe. Então se você não tem essa visão que a amizade, ela é o ponto mais importante da sua relação, você acaba tendo esses gaps de não conversar, porque você está com medo. E se a pessoa é sua amiga, ela vai te ouvir exatamente da maneira que você quiser falar. E aí depois vocês vão conversar, olha, eu não gostei de você ter falado isso, não gostei de você ter falado aquilo. Desentendimento, show de bola. Só que olha só, calma também, que
não passe pano pra amizade tóxica. Eita caralho, que a gente já entrou num outro assunto, amigo. Não, é porque senão a pessoa fala assim, a pessoa tá sendo uma babaca com ela e ela fala assim, porque é minha amiga. Não. Vai com calma. Não. Vai com calma. Mas voltando. Não, eu acho que a gente... Tá, a gente fugiu um pouco, mas foi pouco mesmo. A gente só precisa concluir, eu acho, toda essa linha de raciocínio aqui. E como eu falei, talvez a gente não chegue a lugar nenhum. Mas assim, você aprendeu com as suas 2 relações. Cara, muito. Tá aí 2 relações que me fizeram aprender talvez muito mais do que os meus 6 anos de relacionamento. Sim. Porque a gente fica fugindo, né? Você fica fugindo. Porque, cara, o meu relacionamento de 6 anos e tal, era um relacionamentozão padrão, convencional, que assim, a gente não brigava, mas porque a gente também não conversava tanto, a gente não tinha um diálogo aberto. Quando conversava era monólogo. Quando conversava era monólogo. Cara, a maioria das relações. Entendeu? Então assim, a gente não chegava a lugar nenhum. Muita coisa me incomodava e quando eu falava, era tá bom. E era aquela coisa, mudava inicialmente, depois voltava. Enfim, eu empurrei com a barriga essa relação. Não teve só um momento ruim, tá? Não foi 6 anos à toa, mas assim, eu tô falando já do final ali. Enfim, e eu aprendi muito com esse relacionamento de 6 anos, óbvio. Tanto que eu não quero mais morar com ele. Mas assim, de verdade, eu aprendi muito mais sobre mim e sobre como e sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, tudo que principalmente eu não quero, muito mais com esses 2 relacionamentos específicos que eu citei agora, do que qualquer outro relacionamento que tenha passado na minha vida, sabe? E é bizarro que a gente sempre acha que a gente, já aprendemos tudo. Não. Só que do nada vem um. Não, ainda vai vir mais coisa aí, ainda vai ter mais material. Sim. E que bom, né? Porque a gente aprende, passa pra frente. Sim. E de verdade, a gente volta lá no início do episódio do cara, se a gente não fez você refletir, a gente falhou miseravelmente no nosso objetivo. Porque seja na não monogamia, seja na monogamia, seja no relacionamento aberto, seja no poliamor, seja em qualquer relação, o alicerce é o diálogo. Sim. É o diálogo. Não é você falar o que você acha que tem que falar, é você saber o que você, como você vai falar. E saber ouvir. E saber ouvir. Porque não é só você falar tudo que você tem que falar e vomita tudo e quando a pessoa vai falar você se tranca, sabe? Você só dá porrada, porque tem muito isso também. Tem gente que acha que isso é diálogo, isso não é diálogo. Quando o outro tá falando o que tá ferindo, o que, enfim, que tá incomodando e eu tô só ali rebatendo. E dando argumentos de que por que não é assim. Te falar que sabe? eu era assim e... Ouve. E assim, foi o que a minha ex falou pra mim. Eu nem terminei de falar, você já tá esperando pra me rebater. Exatamente. Você E já aí, fica ali, ó. E aí eu dei Como é que eu vou... E aí eu dei um estalo que assim, isso é um trabalho que a gente tem todas as vezes que a gente, não vou falar nem todos os dias, todas as vezes que a gente conversa com alguém. Sim. É parar pra ouvir. Porque senão você já falou que foi aqui, ó. Tipo, ignorando todo o restante que você falou, porque eu peguei uma parte e eu sei exatamente o que eu vou falar pra aquela parte. Uhum. E às vezes o resto que você falou Você perde total contexto é da importante. Exato. Total. Dito isso, eu peguei o dito isso da Larissa. Né? Pode ser que ela me odeie, pode ser que não. Vamos lá. Eu peguei o tá entendendo? Doses homeopáticas de Larissa nesse podcast. Mas, dito isso, acho que cuidem das suas relações, independente de qual for, sabe? E, cara, tenha diálogo. Eu acho que é isso, assim, a conclusão que eu chego. É horrível,
É horrível. É É desconfortável. desconfortável. Mas o depois é tão. Caralho, é um peso que sai das costas. Quando você consegue, tipo, botar pra fora e entender a posição do outro também. Você sai de uma conversa tão leve. Eu tenho essa sensação, pelo menos. É gostoso demais. Eu ouso dizer que o sexo pós-conversa difícil é muito mais gostoso do que sexo de reconciliação e briga. Caralho, sim. É muito mais gostoso. Porque assim, Eu não tinha pensado nisso, você né? olha pra pessoa e fala Assim. assim, caralho, ela me ouviu, Uhum. eu pude falar, eu entendi ela, eu tô aqui entregue. É isso. Nossa, libertador. Libertador. Não tinha pensado nisso. Não tinha sabia. pensado nisso. Também não, acabei de pensar. Eu amo isso. Acabei de pensar. Que eu olhei e falei, que isso? Eu falei, nossa, tipo, é muito gostoso. Então, infelizmente, a gente tem que encerrar Tem que isso aqui, né? Mas é isso. Isso não é um date, mas isso é um papo que talvez você precisaria ouvir. E ainda não é na mesa de bar, mas Ainda não, mas vai chegar lá. Então, esse foi mais um episódio de... isso não é um date.